Bem-vindos a mais um ConturbiCast. Prospecção é técnica e se aprende. Qual que é o seu big plan? Que não acaba nunca. Exatamente isso. Bora! Sejam bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre marketing, empreendedorismo, liderança. E hoje eu tô com o João Toscano, da Stellantis, que é o diretor de estratégia e operações. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado. Prazer pelo convite aqui. Como você começou nessa área de vendas e tudo mais? Conta um pouco da sua trajetória ali. É legal. A escolha pelo curso de engenharia mecânica é muito mais pelo perfil mais técnico, gostar de mais ciências exatas. Minha performance, né, como aluno sempre foi melhor nas disciplinas exatas. E aí teve a escolha pela engenharia mecânica. Numa cidade, numa região, em Pernambuco naquele momento, em que não tinha tanto parque industrial assim, né? Então já foi o meu primeiro grande desafio. E por não ter tanta oferta de empresas e indústrias, foi aí que, por algum acaso, não foi uma procura, por algum acaso eu caí já na área de automóveis, né? Então eu deixei meu currículo em várias empresas e, dentre elas, os regionais de vendas das montadoras de automóveis estavam lá. Naquela época tinha as 4 grandes, né? Então a Fiat, Volkswagen, GM e Ford. E aí abri uma vaga numa posição terceira como instrutor lá na Volkswagen. Eu participei do processo seletivo e fui escolhido. E lá foi uma carreira rápida, bem interessante, assim, bem movimentada. E eu sou nascido em Fortaleza, já estava em Recife desde os 13 anos de idade. Então terminei a escola, fiz o curso de engenharia lá. E aí já comecei a trabalhar, já antes de me formar, no último ano de graduação. Mas rapidamente eu saí dessa posição de terceiro, de instrutor, onde ajudava, ensinava os concessionários, os mecânicos a desmontar e montar carro, consertar os defeitos, enfim. E já fui de fato para o regional de vendas ser um consultor de pós-vendas. Só que ali sempre o objetivo era muito mais comercial do que técnico, né? Então o objetivo era fazer a rede de concessionárias, vender mais peça, vender mais serviço, então já tinha aquela veia mais comercial. E aí passei para supervisor de pós-vendas, fazendo uma mudança de cidade, morei em Belo Horizonte, recém-casado, né? E a minha filha, nossa primeira filha, nasceu em Belo Horizonte. Depois, com 2 anos e meio, fui para Brasília, fazendo a mesma posição lá. Havia uma rotina de fazer rotatividade dos executivos dos regionais. Morei em Brasília 2 anos e meio também. Depois o desafio foi para ir para o Rio de Janeiro. Aí já numa mudança como supervisor do regional para a área de vendas, varejo. E aí depois do Rio de Janeiro, aí sim, eu e minha esposa já queríamos vir para São Paulo, porque a gente de alguma forma queria parar um pouco essa questão de mudanças. Planejamos o segundo filho, nasceu no Rio de Janeiro, então logo no nascimento dele a gente teve a chance de vir para São Paulo e viemos. Ela é de São Paulo ou não? Deu certo. Não, ela é pernambucana, conheci ela lá e tal. E ela também, de alguma forma, conseguiu, nessa minha loucura de mudanças, ela também conseguiu crescer profissionalmente e que também está super bem. Cara, que bom. E nesse tempo todo, né? Porque o mercado vai evoluindo, a posição de vendedor vai evoluindo, as relações vão mudando, o jeito de vender, o jeito de consumir ali, as jornadas mudaram muito. O que você vê de grande impacto nesse tempo que você passou desde o início da sua carreira para agora? Você fala, cara, a jornada é completamente diferente ou não? O consumidor ainda entra na concessionária, ele vai atrás do carro, ele testa. Como mudou isso nos tempos para cá? A gente pode dizer que, no meu ponto de vista, né, que acho que 2 fatores contribuíram bastante para essa mudança drástica do comportamento do consumidor e dessa mudança da jornada dele de compra, né? A primeira delas, obviamente, é acesso à informação. A internet ajudou bastante com relação a isso. Então, o ponto de venda físico passa a não ter tanto mais importância como no passado, de ele ter que ir lá conhecer o produto, né? Principalmente quando o produto é novo. E o segundo é, obviamente, o nível de oferta. O Brasil, de 30 anos para cá, nas últimas 3 décadas, ele teve, de fato, uma abertura de mercado muito grande, né? Independente do momento político, momento econômico, mas ao longo das décadas, o Brasil veio experimentando mais marcas, mais produtos, mais coisas inovadoras, enfim, do ponto de vista de consumo. Essas 2 coisas juntas foram que ocasionaram essa mudança de perfil do consumidor, né? E aí, é claro, tem a terceira variável que entra, é que o jovem se adequa muito mais fácil a isso, né, do que a pessoa de mais idade. Então, eu já me considero a pessoa que estou nesse primeiro bloco de mais idade. E eu preciso aprender, né, e aprendo muito, inclusive, com os meus filhos, que estão nessa fase de 23, 18 anos. Fico percebendo a forma que eles se relacionam com o mercado em termos de consumo, como consumidores, né?
E é isso, é muita questão de ouvir mais os amigos, ouvir mais as pessoas de contato e ouvir mais de fato a internet, ouvir mais de fato os influenciadores, né, que estão no meio social e estão ali de alguma forma vendendo, enaltecendo, colocando as características positivas daqueles produtos e que eles vão lá e têm aderência. Você falou de geração Z, né, que está entrando no mercado de trabalho, tem uma relação diferente da nossa geração aqui, que com 18 anos era maluco para pegar o carro. Isso é fato? Ou você vê que depende da classe social e tudo mais, de querer completar 18 já sair com a CNH e pegar um carro zero? Não, mudou completamente, independente da classe social. Porque, assim, intrinsecamente, bem no íntimo, o automóvel ele tinha a questão de você ter a tua liberdade, né? Você fez os 18 anos, aquilo significava uma liberdade de você estar por sua conta própria, enfim, poder tudo. E tem a parte da locomoção em si, você precisar se locomover, pelo fato simplesmente puro de precisar se locomover. O jovem hoje, ele experimenta uma certa liberdade antes dos 18 anos, não é a questão jurídica, civil, né? A lei diz que você é maior de idade com 18 anos. O jovem já experimenta isso, já se viaja com mais facilidade sozinho, né? Você já tem uma certa, vamos dizer assim, liberdade dos pais de confiar nos filhos e deixar eles viajarem sozinhos, sair sozinhos, enfim, fazer programas. E também essa questão da mobilidade de se locomover, transporte público evoluiu bastante, né? Você tem a questão dos aplicativos hoje também de transporte individual. Então, assim, isso fez com que o carro perdesse, de alguma forma, essas duas grandes características que eles tinham antes, né? Da questão de você ter a sua independência e a questão da mobilidade. Agora, dizer que ao longo do tempo isso vai sumir, não acreditamos nisso. Talvez a forma mude, mas o desejo de se locomover, a necessidade de se locomover, o desejo de você ganhar tempo, né? Tempo vai ser um fator fundamental no futuro, então o automóvel ainda propicia isso, né? A gente viu na pandemia muito a questão de ganhar tempo, velocidade em reuniões, fazendo reuniões online, né? Mas vai voltar a necessidade do tempo de você se locomover também, né? Sim. Seja por um helicóptero, seja pelo drone, que você vai poder viajar num drone, né? Ou pelo carro em si, mas a gente entende que continua esse desejo da pessoa, do indivíduo, de se locomover. Tem alguns dados, assim, quando a gente fala de consumo de bebida alcoólica, por exemplo, a gente vê que muitos desses jovens também não consomem por conta de dinheiro, né? Tá ficando cada vez mais caro de você se embebedar. E o carro, ao longo do tempo, a gente percebe que ele está ficando cada vez mais caro porque tem cada vez mais tecnologia embarcada. Você acha que isso também é um dos fatores de preço para não ter esse consumo? O que vocês conseguem cruzar esses dados assim? Não tem pesquisa que eu tenha visto sobre isso, mas a minha opinião particular é de que eu acho que o jovem ter reduzido o consumo de cigarro ou de álcool, acho que é muito mais uma questão ligada à saúde, à aparência física, e dar valor a outros tipos de programa, né, de relações sociais que não se dava antes, né? Então, talvez o álcool e o cigarro revelassem um tipo de autonomia e liberdade do passado que hoje isso não é mais uma verdade. Sobre a relação disso com o automóvel, o jovem hoje ele não se sente mais naquela necessidade, como eu comentei anteriormente, de ter essa independência e a locomoção. Ele tem outras formas, né? Mas a gente continua querendo atrair o jovem para ele comprar carro. Não tem jeito, né? A gente pensa ainda fazer carros onde tenha coisas do que os jovens eles vão ter aderência. Por exemplo, colocar tecnologia de comunicação nos carros, né? O carro também ter um chip também está conectado à internet, né? Não tenha dúvida que isso é uma coisa que, se não tivesse, os jovens não teriam aderência. Quando você faz um lançamento de carro, pegou a pesquisa, tem uma vontade, por exemplo, porta USB-C, que é uma transição tecnológica, né? Você tem que ter o legado, que tem gente que ainda tem carregador antigo, e aí começa um novo. Como que é para vocês fazerem essa transição tecnológica, principalmente em devices, assim, né? Porque você tem que acompanhar o que está acontecendo com o mercado. Quanto tempo demora dentre vocês verem que vai mudar até realmente conseguir chegar para o produto final? Os meus colegas lá da engenharia de design sofrem bastante com isso, né? As mudanças são muito rápidas, né? E o que eles dizem para a gente é isso, é muita pesquisa, muita percepção, é muita audácia, porque nem tudo que a gente decide colocar no carro
é aquilo que o cliente disse para a gente que quer. Né? Então, é muita percepção mesmo. A gente passa 2 a 4 anos pensando num carro novo, quando começa do zero. Né? 2 anos, 1 ano e pouco, pensando em fazer aquelas mudanças no meio desse ciclo de vida do produto. Então, nós temos que estar sempre pensando na frente, sempre pensando naquilo que ele vai querer, o cliente vai querer, que o jovem vai querer, que aquela classe social vai querer, que aquele tipo de público vai querer, né? Então, é um desafio grande que os nossos colegas lá sofrem bastante. E a gente está falando de várias marcas aqui. A gente está falando de Fiat, Citroën, Peugeot, Jeep, Ram e agora e Leapmotor. 6 marcas. Como vocês fazem para praticamente controlar o mercado, desde o mais baixo até o mais alto de luxo, né? Com categorias diferentes, clientes diferentes. Como vocês fazem para concessionárias diferentes? O agro, RAM é um momento, agora vamos falar de agro, todo mundo está pensando em trocar o seu veículo ali, que antigamente era Toyota, por uma RAM que o consumo está vivendo isso agora. Como vocês atendem essa demanda assim? Você fala, cara, está acontecendo, preciso ter mais concessionário, ou vou mais em eventos, usa a internet. Como vocês acompanham esses movimentos? Muita pesquisa também e de comportamento, né? Hoje a internet, os parceiros de informação, de banco de dados ajudam muito a gente nisso. E passa também por analisar aquele segmento técnico daquele produto que eu estou presente ou não com algum carro da minha marca, das minhas marcas ou não, se existe um gap de venda do nosso grupo. A gente avalia o investimento de ter um carro naquele segmento, quanto que seria o volume de vendas. Mas isso é um comentário importante que você fez. Né? O Grupo Stellantis hoje no Brasil tem 30% de participação no mercado. Então, de alguma forma, a gente também define a indústria. A gente define para onde vai a indústria, a gente define as nossas mudanças no mês a mês. Elas dizem para cima ou para baixo como a indústria vai acontecer. Então, é engraçado isso, às vezes, lá internamente, a gente vai fazer avaliação de alguns segmentos da indústria e falar assim, isso aqui cresceu. Mas nós crescemos quanto nele? Não, então nós fomos o causador do crescimento, né? Então, às vezes, a gente se cai nessa situação. Mas o nível de competição também está aumentando muito, a concorrência está mudando com os chineses entrando agora, e eles trouxeram, de fato, né, como a gente estava comentando, o cliente, às vezes, ele não diz exatamente aquilo que ele quer, né? A gente, quando tem mais uma tendência de mudança de produto por questões produtivas, questões de meio ambiente, a gente passa a pensar mais em um produto elétrico ou híbrido, né? E o consumidor não estava batendo na porta e dizendo assim, eu quero um produto elétrico, né? Não foi exatamente assim. Então, quando a gente começa a pensar nessa tecnologia, que é uma mudança, vamos dizer assim, de investimento muito alto para a indústria fazer, né? E os chineses vêm e já rapidamente oferecem uma gama, um portfólio enorme de possibilidades, a gente percebe isso, né? O consumidor, ele vai para a novidade, ele vai para a inovação, ele quer experimentar aquilo novo, se destacar socialmente falando, enfim. E a gente tem que rapidamente perceber essas coisas. Então, quando a gente vê, por exemplo, como você comentou, o agro, né? Esse segmento tem gaps do nosso portfólio e esse aqui é interessante porque a gente vai vender tanto volume. Então, a gente vai lá, desenvolve o carro e lança naquele segmento. Avalia a margem do carro, se vai ser rentável ou não. E aí depois a gente pensa, em paralelo a esse desenvolvimento do carro, pensa a rede de concessionários. Esse é um desafio, um estudo bem legal, porque a gente tem que avaliar justamente o comportamento de venda desse segmento de indústria em cada cidade, em cada região, entender o tipo de concessionária que a gente vai fazer, tipo de estrutura, tipo de acabamento, de móveis, de cores que vai, como é que a gente vai comunicar a marca, qual o tipo de evento, uma vez que a gente vai lançar a marca, lançou a concessionária, o tipo de evento de relacionamento no lançamento do carro que a gente vai fazer, e depois a manutenção disso, né? Então, estudar qual que é o maior público, ou os maiores públicos desse carro, a gente vai fazer tipos de evento para esses tipos de público, então é uma coisa bem interessante, tem diversas pessoas lá dentro pensando nisso. É bem legal. É muito estratégico, né? E para ter estratégia, assim, ter esses dados, imagino que vocês têm várias ferramentas diferentes de dados, IA embarcado. Como que é organizado essa parte de dados, essa parte de inteligência artificial, parte de inteligência de mercado? Como vocês fazem isso lá? O que você pode abrir para a gente aqui, né? Do que a gente pode falar é desde o design, né? A gente olha no futuro, né? O que eu vou colocar no carro daqui a 2, 3, 4 anos, até o de mais médio prazo, o que vai acontecer nesse ano, né, até a ação de vendas do final de semana seguinte. Né? Então,
para cada um desses tipos de evento, de planejamento, a gente tem uma estrutura de banco de dados que suporta a gente, né? Seja contratando por parceiros, seja a gente gerando a nossa própria, né, o nosso próprio BI nos fornece isso. A gente compra algumas informações e a gente mesmo trata elas. Outras a gente já compra tratada e outras a gente sugere, pede, contrata o serviço, não só a informação, contrata o serviço para que esses fornecedores possam dar insights para a gente de como que vai acontecer a coisa no futuro. É isso, então assim, é bem dinâmico, e o mais interessante é quando a gente começa a querer juntar tudo, né? O longo prazo, o médio prazo e o curto prazo, né? É que começa a ficar legal o jogo, né? Exato. Fala, dá errado, aqui. A gente vai aprender, depois dá certo, a gente aprendeu que foi sucesso, que bom. E quando dá errado na linha de produção, você fala, pô, tá aqui esse produto aqui, ele flopou, né? Não vendeu. O que a gente consegue fazer aqui estrategicamente para resolver isso? Seriam campanhas de incentivo de vendas? A gente fala muito de incentivo do vendedor ali, do concessionário, tentar mudar o mindset do comprador ali, de alguma campanha de marketing, alguma coisa do tipo. Como vocês veem isso quando o produto para no estoque? Tem que analisar diversos fatores antes de tomar qualquer decisão, né? O primeiro deles é a gente saber se foi um erro de planejamento, se é um erro de produto, né? Do porquê que travou a venda. Se houve alguma ação da concorrência que se mexeu por alguma razão e a gente não acompanhou. Analisar a performance da concessionária, né, na rede do Brasil inteiro. Às vezes acontece isso por região. Uma região vai bem, outra região vai mal. Então é uma coisa localizada e é problema de operação, de performance da rede naquele momento. Outra coisa não, a gente às vezes trava porque a gente produziu mais do que o necessário para aquele tipo de consumo daquele segmento. Aí tem que reduzir a produção e equilibrar o estoque. Mas no final de tudo, seja qual for a razão, a saída é, de fato, até baixar aquele estoque e escoar, é você fazer alguma ação de vendas, não tem jeito. Corta a produção, reduz a produção e faz uma ação pontual para minimizar ou zerar aquele estoque. Falando de treinar concessionário, como vocês fazem no dia a dia? Imagino que você tem uma equipe ali treinando as vendas, a parte técnica que cada vez mais tecnológica, né? Precisa entender mais do produto quando o comprador chega ali, né? O consumidor chega para ver o produto, você tem que saber tudo que está acontecendo nele, né? Mas acontece, várias vezes você chega lá e o consumidor sabe até mais do que o vendedor, porque já pesquisou tanto. Não, mas tem esse botão aqui que eu vi no YouTube, que não sei o quê. E o cara fala, cara, como esse cara sabe mais do produto do que eu? Como vocês fazem para lidar com essas situações? O treinamento ele evoluiu bastante com a parte web. Antes a gente tinha que trazer a pessoa fisicamente para mostrar o carro e isso custa dinheiro, leva tempo. E hoje a parte web nos ajudou bastante. Mas existe essa preocupação em ensinar o que o carro tem ou já não é mais o suficiente. Eu preciso não só ensinar como comparar com a concorrência. Porque, como você comentou, o cliente, pela facilidade de informação que ele tem hoje na internet, ele já chega muitas vezes sabendo mais do que aquele vendedor se ele não se preocupar com a preparação dele. Mas em termos de informação, geração de conteúdo, isso a montadora, a gente consegue dispor para a rede de concessionários. E também é uma retroalimentação, né? A gente, conversando com a rede de concessionários, eles também nos dizem argumentos que os clientes estão usando com eles para poder valorizar o carro da concorrência. A gente capta essa informação e também, de alguma forma, ou atua em produto, ou atua em ação comercial, ou atua em próprio, realmente, treinamento, né? Para enfatizar mais aquele ponto que estava lá esquecido, que o nosso carro tem também, né? Mas de alguma forma estava esquecido, não estava enfatizado no material, e de posse desse feedback a gente vai lá e atualiza o material. No seu dia a dia, você acabou de fazer uma transição aí praticamente, né? Mudou um pouquinho a cadeira ali. Como foi essa transição para você? Era uma cadeira mais com concessionário, saindo para fora da Stellantis, e agora é uma coisa mais para dentro. Me conta como foi isso para você, como está sendo, né? Exato, eu passei bom tempo da minha vida trabalhando em vendas, né? Iniciando com pós-vendas, depois vendas, tanto varejo quanto venda direta, e aí os últimos 10 anos estava como desenvolvimento de rede, chefe de desenvolvimento de rede da América Latina aqui da Stellantis. E, claro, com 10 anos você está numa situação bem mais confortável, você já conhece todos os processos da área, você já consegue tomar decisões estratégicas com muito mais tranquilidade, né, com muito mais assertividade, que acho que é o mais importante de tudo. Tem a equipe na mão, enfim, e aí aparece esse desafio que, para mim, ele tem duas coisas nesse momento de vida que eu estou muito importantes, né? O primeiro é que ter um desafio novo, ele alimenta a alma, né? Ele alimenta o corpo, ele faz você acordar no dia mais motivado e querer fazer, acertar, continuar acertando, enfim. A gente tem um ritmo de trabalho tão intenso na nossa carreira que essa falta de intensidade, por incrível que pareça, ela faz falta, né? É como se fosse a falta de adrenalina
do dia a dia. A gente reclama, mas no final é da boca para fora. Falta essa adrenalina. Então, sentir isso de volta, participar de fechamentos de mês, até de madrugada, enfim, isso estava de alguma forma me faltando. E o segundo ponto é que, por coincidência da minha vida profissional, eu tive muitas mudanças de várias experiências em curto espaço de tempo. E eu já estava me sentindo nessa situação de estar já há 10 anos fazendo a mesma coisa, né? Mesmo tendo sido promovido dentro do desenvolvimento de rede da mesma área, tendo assumido a direção aqui da região, mas no final das contas era a mesma área, os mesmos processos, as mesmas pessoas, enfim. A empresa hoje é muito grande, a empresa lá que foi crescendo, foi incorporando marcas, né? A gente foi fusão com empresa, mas no final o processo é o mesmo, né? E agora não, agora o desafio dentro dessa empresa monstruosa, né? Que tem 30% de participação de mercado, que você não pode errar o planejamento de vendas, que você não pode errar os pedidos e as ações comerciais, porque senão, ao mesmo tempo que ela é grande e ajuda, qualquer erro ele também é grande, né? É como a gente brinca de fazer o navio fazer uma curva, né, rápida, não existe isso, né? A curva ela vai ser lenta, não tem jeito. Então, se você errar a direção, para você tomar ela de volta acertada, ela tem custo, ela tem tempo e tem custo. A gente fala muito de inovação aqui também, a gente fala dos tais sandbox, né? Aquela nossa caixinha de areia para testar produtos, testar ideias ou processos diferentes. Quando você fala de mudar o rumo do transatlântico como Stellantis, provavelmente vocês têm alguns jet skis ali no meio do caminho para ajudar a testar e tudo mais. Como é isso lá para vocês, de testar coisas novas, ideias novas, ou, cara, não posso errar mesmo, é melhor nem testar? Como que funciona isso? Os colegas lá de pesquisa de marcas, do marketing, enfim, de design, eles usam algumas ferramentas, sejam elas pesquisas, né, que a gente chama de clínicas com clientes, ou seja, de fazer a experimentação de coisas que estão acontecendo no mercado, não especificamente no segmento de automóveis, e saber se aquilo se adequa ou não, né? Então, por exemplo, a conexão do carro, por exemplo, a tela do veículo, o que ela vai projetar lá naquela tela, o nível de interação, como é que é na tela. Então, passar do analógico, né, para o touch na tela, isso não é porque o carro, né, isso veio de um celular, né? Então, esse tipo de coisa acontece com muita frequência. A gente entender o que está acontecendo fora do segmento, né? O pessoal do design lá e do marketing das marcas, eles veem muito isso e vão sempre testando e fazendo clínicas com os clientes. E aí na clínica é engraçado. Você vê pela reação corporal das pessoas, pelos depoimentos, se aquilo está funcionando ou não, está agradando ou não. Então, estatisticamente, se toma a decisão de fazer um investimento ou não com determinada ideia. É na emoção, né? O físico fala. Tem a linguagem corporal e você emocionalmente toma aquela decisão. Não, isso aqui acho que vai dar certo. E no seu dia a dia, João, como você faz para aprender coisas novas, entender esse mercado, se atualizar? Qual que é o seu caminho, seu roadmap assim, de conhecimento? Paralelamente à vida profissional, né, eu procurei sempre não me desligar muito do lado acadêmico. Por ter escolhido engenharia e sempre gostei muito de estudar, é engraçado, eu consegui de alguma forma aprender a aplicar o modelo mental de um engenheiro na administração, né? E toda vez que eu estou conversando com a minha equipe, com alguns colegas com mais intimidade no trabalho, em alguns momentos mais assim de lazer, né, eu faço alguns comentários desse tipo, de que o engenheiro ele tem uma facilidade de enxergar o problema como uma coisa boa e de gostar de formular propostas de solução para aquilo, né? Quando a gente vê uma coisa e que não consegue formular como um problema, para a gente aquilo não é problema. Então eu não perco tempo com aquilo, né? Então, assim, isso me ajudou bastante ao longo do tempo de lidar com as pessoas, de lidar com a equipe, de fazer a equipe pensar de uma forma sem o sofrimento de ter que estar naquela, né, encheção de saco de estar resolvendo um problema, enfim. Então, ao longo dessa minha carreira, eu busquei, né, um pouco da academia, mais a parte administrativa, que a minha formação de graduação é técnica, então eu fiz um MBA na Fundação do Cabral, ali pelos anos 2005, 2006. E lá, no curso do MBA, eu descobri que a Fundação tinha uma parceria com a PUC de Minas e era possível para esses ex-alunos do MBA fazer um mestrado. Então, também fiz um mestrado de administração. Legal. E assim, mas sempre com a preocupação de que não por fazer e ter aquilo no currículo, né, mas muito mais por saber aplicar aquilo que eu estou aprendendo, já que era uma informação que não foi da minha graduação,
A minha graduação é técnica, de formação técnica. Então, ao longo do ano, muita preocupação com gestão de pessoas, muita preocupação com planejamento, muita preocupação com a parte financeira e a parte econômica das análises. Pra você ter ideia, quando eu fui ser o chefe do desenvolvimento de rede, fazer análise do balanço econômico e financeiro de um concessionário é uma das atividades muito importantes da área. Então, eu conseguia, né, discutir com o dono da concessionária, com o titular que a gente chama, com os diretores, pensar, vincular ações de vendas e mudanças de investimento estratégicos, como que aquilo ia se retornar ao investimento, com quanto tempo. Essas discussões profissionais, nesse sentido, elas são muito importantes e ganham credibilidade, de você convencer a pessoa a fazer investimento e você conseguir que ela faça o teu objetivo. Para mim, o principal que eu falo muito por mais que seja uma montadora e a sua rede de concessionárias que foi nomeada por essa montadora, existe uma relação, assim, jurídica entre o concedente e a concessão, que tem, obviamente, toda a passagem de padrões de processo, a obrigação de cumprimento daquilo, mas, no final das contas, precisa ser entendido que é outra empresa, que tem os seus objetivos próprios, né, que tem sua forma de operar, enfim. Então, quando há essa sinergia de uma parceria de que eu vou fazer esforço de fazer o teu objetivo e você faz o esforço de fazer o meu objetivo, acho que a coisa anda melhor. Então, o histórico mostra que, ao longo dos anos, as montadoras que tiveram mais relacionamento com a sua rede de concessionárias é as que, ao longo do tempo, tiveram mais sucesso. E faz total sentido, né? Total sentido. A gente não tem o canal de distribuição, a gente tem um canal próprio, né, que não é da nossa propriedade, é um canal específico, exclusivo de outros investidores, e a gente ter objetivos distintos, diferentes, não faz sentido, né, algum. Eles vão ter alguns deles, nós vamos ter alguns nossos, mas se não houver sinergia e comunicação, não vai funcionar, vai andar um para cada lado e não vai ter jeito. E como que entra nessa, falando de canais, né? Você tem um canal que é o concessionário. E a gente falar de e-commerce, por exemplo, né? As tentativas que tem de você montar o carro ali e depois você tem que levar numa concessionária. Como que estão indo essas iniciativas? Na pandemia foi muito forte? Continuaram depois? Como foi? Vou responder de duas formas, a parte técnica jurídica. Sim. E a parte, vamos dizer assim, da prática relacional ou do que o nosso entendimento do comportamento de compra do consumidor. A parte jurídica no Brasil, legislada pela Lei Ferrari, é uma lei federal, constitucional, ela diz que a montadora não pode ter, sem anuência de uma rede de distribuição, não pode fazer a venda direta para um cliente final, né? Então, todas as formas que a gente faz hoje de vendas online, vendas e-commerce, todas elas por trás, no sistema, por mais que o cliente não veja, mas ela tem a vinculação com a concessionária, seja só a forma do pagamento da comissão, da venda, mas algum tipo de prestação de serviço sempre vai ter. Essa é a parte legal. Mas assim, a gente ainda não acha, no mundo todo, isso não está acontecendo, a gente não acha ainda que o consumidor está preparado para comprar um carro 100% na massa, na grande massa, preparado para comprar um carro 100% de forma online, clica na tela, né, faz o pagamento e recebe o carro em casa. E aí tem alguns motivos disso, né? Primeiro, o valor agregado que é envolvido, que é muito alto. O segundo, podemos dizer que é a questão da tecnologia do carro. O carro, ele tem, a cada ano ele muda o nível de tecnologia, então a explicação sobre o uso daquilo é importante. Tem a questão da comercialização em si, né? Se eu for deixar o meu seminovo, né, na troca, existe toda essa negociação. Então, o que a gente entende é que eu posso digitalizar ao máximo esse processo, eu posso reduzir ou quase zerar a fricção desses processos, usando muito a parte digital, mas não vemos ainda no futuro, a médio prazo, de não existir concessionário pura e simplesmente, né? Não é esse o foco que a gente pensa hoje. Essa parceria existe, a gente quando lança um carro novo, um motor novo, a gente percebe drasticamente a incidência do consumidor indo na concessionária experimentar o carro. E o que a gente tem feito é a mudança da arquitetura da concessionária. Se você pega uma concessionária 20 anos atrás, ela tinha um aspecto e hoje ela tem outro, né? Então, o conforto, a parte de receber a família, né? Se você vai com uma criança pequena, existe, na maioria dos casos, um espaço kids lá. Uma coisa mais recente, existe o espaço pet também, né? Muitas pessoas já levam o seu pet junto.
E tem a questão também de ou esperando o atendimento de venda, ou esperando o atendimento de pós-vendas, que ele levou o carro para fazer uma revisão. Existe um coworking lá no concessionário para ele trabalhar, não perder o tempo dele. Então, essas coisas da rotina nova, né, das pessoas, do consumidor, a gente foi agregando no ponto de vendas. Existe uma parte digital, né? Ele compra digital, ele faz o máximo possível digital, a pesquisa com certeza. Então nós também estamos tentando introduzir na rede de concessionários dele fazer um pouco dessa continuidade da jornada digital dele dentro do ponto de venda. Ele recuperar coisas que ele configurou, não necessariamente só no celular dele, que a telinha é pequena, mas em telas maiores no concessionário. A gente usar isso para fazer transmissões de vídeos, né? Eu posso, por exemplo, hoje, fazer um lançamento de um carro em qualquer lugar do mundo e eu fazer a transmissão simultânea desse lançamento para clientes convidados no showroom das concessionárias. Nas telas digitais hoje, as telas de LED hoje na concessionária, eu posso utilizar, por exemplo, para isso. Então, assim, é um lançamento de um alto impacto, né, para o consumidor, já está dentro do ponto de venda, já vê com exclusividade ali uma avant-première do carro, já vê ali a explicação das novidades do carro, enfim. Então, assim, a gente tem feito a mudança do ponto de venda nesse sentido. Falando de customização, que é uma coisa super interessante, como a internet é muito disso, né? Às vezes você entra ali, você configura todo o carro, pensa, tal, e entrega. Para vocês na indústria do outro lado, quando pega essa parte de customização, tem limites do que pode ser feito, consegue avançar mais e ser cada vez mais hiper personalizado? Como que tá isso para vocês? Tem limite, né? No final, quanto menos cliques você der, mais fácil vai ser o uso, né, com a ferramenta. Então, eu posso tentar customizar ao máximo, fazer 3, 4, 5 tipos de variações. Eu vou continuar não atendendo todos os segmentos de clientes, né, de perfis de clientes que existem hoje. Vou atender uma certa massa, mas não todos. Então vai sempre continuar faltando. Então o importante é que a gente atenda de uma forma geral todos, com menos cliques possível, que seja mais assertivo, que leve direto para o ponto que ele precisa e que a gente obviamente queira também. Falando de novos modelos de negócio, né? A gente viu algumas tentativas de montadoras, em vez de vender, fazer o tal do assinatura de carro. Vocês chegaram a testar isso com alguma das linhas, alguma das marcas? Deu certo? Viram que não era bem o caminho? Não, já temos hoje. A Fiat já tem um modelo na sua rede de concessionário, chama Fiat por assinatura. Nós vamos fazer isso com todas as marcas também. E na realidade é muito mais uma forma de colocar disponível a aquisição do bem para o consumidor do que entender que vai virar 100% aquilo. Né? Então é a gente participar de um novo tipo de comportamento de consumidor que está surgindo. Se a gente voltar lá no início da nossa conversa sobre a questão do o veículo, ele era para o investimento e para a locomoção, para a mobilidade. Né? Então esse tipo de cliente hoje que não entende mais o veículo como investimento, de colocar no seu capital, aquele ativo, enfim, ser propriedade dele, a gente coloca então essa nova forma de usar o veículo, que seria a assinatura. Né? Tem menos burocracia, né? Nos países em que a questão tributária ela favorece, isso vai mais rápido, que tem alguns incentivos, alguns benefícios, algumas reduções tributárias, ou então quando taxa de juros está mais baixa, né? Isso facilita. Ou às vezes não, quando às vezes taxa de juros muito alta, você quer deixar o dinheiro aplicado, você não quer investir agora num ativo, né, fixo, e você você faz a alocação. Então depende muito da questão da situação econômica, depende muito da situação do momento da pessoa, familiar dele, de vida, profissional, enfim. É só simplesmente mais uma forma de aquisição que a gente coloca à disposição no mercado para o consumidor. O que você acha de carro autônomo? Vocês têm alguma tentativa de carro autônomo também? Então, vem nesse mercado? Como está? Também. Da mesma forma, vai ser mais um tipo de segmento que vai surgir, né? Determinar ainda hoje o percentual dele daqui nos próximos anos, eu diria que é muito mais uma bola de cristal. mas é hoje uma necessidade que nasce. Alguns tipos de transporte já precisam disso com muito mais frequência, mais importância, né? Seja pela redução do custo, seja pela precisão do serviço em si, né? Se você for, por exemplo, em fábricas nossas, você vê os carrinhos lá andando, entregando peça no meio da linha, né? Você vê aquele robôzinho lá andando. Então, isso é uma mobilidade autônoma. Sim. Né? Então, basicamente é o mesmo nível de tecnologia. Né? Então, assim, vai surgir, vai. O avião já usa, né, de alguma forma.
O helicóptero já usa de alguma forma, o drone também já usa de alguma forma, o automóvel vai usar, não tenho dúvida. Mas também vai ser colocado em massa em todos os veículos, na medida em que o consumidor ele entenda aquilo como um benefício para ele e que, obviamente, o preço da tecnologia ele reduza para que a gente possa colocar na massa, né? Mas que vai ser, sem dúvida, um tipo de produto, né, que vai ter consumo, isso não tenho dúvida que vai ter. Eu concordo com você também, principalmente nos grandes centros, né? Acho que precisa. Trajetos curtos, trajetos são exatamente os mesmos, questão do trânsito, ou então em viagens longas que não tem muito problema de muita curva, muita variação de estrada. Questão também da comunicação daquele país, né? Se ele tem facilidade de rede ou se não tem, que a gente passa hoje pelo carro elétrico, se vai poder carregar na estrada ou não, enfim. A questão da comunicação é fundamental para um carro autônomo, né? Então, o nível de qualidade de transmissão dos dados também é importante. Tá? Então, tudo isso é que essa conjuntura toda de fatores é que vai permitir avançar mais ou não. Mas alguns segmentos certamente vão ser os coadjuvantes nisso, como, por exemplo, algumas empresas de transportes. Falando de liderança, que é uma coisa que eu gosto de falar muito aqui. A gente tocou um pouquinho ali, né, de como você se aprimorou como líder. Como que é o seu dia a dia de liderança ali com o seu time? Qual que é o tamanho do seu time hoje? Como você faz para melhorar dia a dia? Porque a liderança é uma coisa constante, né? Você tem que treinar todo dia ali para ser um líder melhor, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer que para os meus diretos, né, que debaixo deles tem equipe, estou hoje com 30 pessoas na equipe, tem 5 diretos, que são o chefe desses outros 25. Que hoje a gente tem que, de fato, investir 90% do nosso tempo na gestão de pessoas. Porque se você tem a pessoa engajada, se você tem a pessoa que está entendendo corretamente o que ela tem que fazer, como que ela tem que contribuir para a empresa, como contribuir para as outras áreas, enfim, e fazer um trabalho que o cliente vai valorizar no final, esse é o que a gente precisa. Então, tem que investir esse tempo realmente na gestão de pessoas. E aí tem outras coisas que eu costumo dizer, que eu já citei, né, gostar de problemas, né? Você tem que saber tratar o problema de fato como uma coisa positiva, boa, e que aquilo vai te dar a possibilidade de diferenciação em relação aos outros. Você tem que saber dialogar, entender, interpretar aquilo que a outra pessoa está te pedindo. A maioria dos projetos que tem destaque nas empresas, elas são projetos que são multi-área. Você fazer uma coisa individual que só você conseguiu fazer, aquilo eu costumo dizer que não destaca nada, praticamente nada. Então, você só consegue fazer um trabalho multi-área quando você consegue ter esse diálogo. Você consegue convencer a pessoa dela fazer aquilo que você precisa que seja feito, ao mesmo tempo que ela também vai te pedir a mesma coisa, né? Então, saber ser o chefe, o gestor, o líder, fazendo aquele pedido e também ser, né, o colaborador que vai ouvir o pedido de outra pessoa, essa sutileza ela é importantíssima. A genuidade no trato com as pessoas, você fazer feedback, todo mundo fala assim, vou fazer o feedback. O pessoal já pensa negativamente já, né? Ou pensa negativamente, e quem vai fazer feedback normalmente não gosta de falar sobre a parte negativa. Então, isso é importantíssimo, assim, de você pegar aquele momento que aconteceu aquilo, de você chamá-lo e depois ainda tem que estar fresco o assunto para a pessoa. Você fez assim, se você fizesse desse jeito ia ser melhor, tal. E também o lado positivo, você fez desse jeito, você viu que você se destacou, por isso, as pessoas te reconheceram assim. Então, esse dia a dia de motivação, dia a dia de acompanhamento, dia a dia de instrução, né? E, obviamente, quanto mais experiente você fica, mais você consegue também transmitir para a equipe aquilo que deu certo com você e aquilo que deu errado com você. Então, esse eu costumo dizer muito que eu estou tentando acelerar o teu aprendizado, porque eu já vivi isso, né? Então, eu sei que dá certo, eu sei que dá errado. Como você está fazendo, vai dar certo. Como você está fazendo, vai dar errado. Confia. Exato. Aí eu faço comparativo também com outras pessoas, que eu também gosto muito de perceber como é que outras pessoas se destacam. Você está numa reunião. Eu costumo dizer que eu não gosto de perder tempo em reunião que eu não falo, que eu não participo, né? Então, se você vai para a reunião, se prepara, né? O que você vai falar, o que você vai perguntar, o que você vai ouvir, né? Para você poder argumentar. E tem que interagir e se destacar, né? Então, são essas coisas que tomam um tempo muito grande do líder, do gestor, do executivo, mas que, se não for feita também com todo carinho, com cuidado, com a genuidade, eu gosto muito de falar isso, com a genuidade, você está dizendo que é para ajudar aquela pessoa a ela se desenvolver.
Se você não faz muito isso, você não tem de fato engajamento. E as empresas hoje têm formas de medir engajamento da equipe, né? Tem ferramentas, tem pesquisa. Então a gente sempre busca muito isso lá na empresa, de todo ano tem a pesquisa e todo ano a gente busca ter notas maiores de engajamento da equipe. Engajamento e clima, né? Então, meio que andam juntas, né? Andam juntas, exatamente. A curva é sempre uma acompanhando a outra. E como que é a diretoria lá de vocês? Como é separado? Tem o RH junto com vocês nessa parte de treinamentos e tudo mais? Cada área tem um departamento de RH junto ali para ajudar nesses treinamentos? Que não tem como você gerir tudo que você tem que gerir e ainda gerir todo o time no one-on-one ali direto. Isso, é. Como que vocês fazem? Tem suporte. O RH tem essa estrutura e ele nomeia, né, uma pessoa específica para cada área, para cada diretoria, para nos dar suporte nessa relação com os colaboradores da equipe. Então, não tenha dúvida que isso funciona. Muitas reuniões eles participam também junto com a gente e nos ajudam muito na avaliação de performance, né? Que tem outro lado também que ele é cruel do mundo corporativo, né? Não dá para você ter todo mundo no mesmo nível. Você tem que ter desnível de pessoas, não tem jeito. Você não consegue achar e montar uma equipe que tem o mesmo nível de todo mundo. Isso gera, obviamente, um nível de competição e um desnível de performance entre as pessoas. Então você fazer essa avaliação e você está sempre tentando reciclar. E aí vem os treinamentos, né, que estão os disponíveis nossos internos, sejam presenciais, sejam web. A empresa também se preocupa muito com isso, desde o nível alto executivo até o nível, né, inicial de analista. Nós temos vários cursos que são disponibilizados para que a pessoa, profissionalmente, ela consiga também fazer alguma evolução. Debaixo de você, na sua equipe, tem quantas pessoas? Tem 30 pessoas. 30. Gente, Brasil inteiro? Brasil inteiro. Como você faz? Tá indo direto para viajando que nem? Ou você viajava antes ou tá mais de boa? Metade da equipe está aqui em São Paulo, metade está lá em Belo Horizonte, que tem a fábrica nossa em Betim, que seria o nosso headquarter assim, maior, né? Toda a estrutura grande está lá, design, engenharia, enfim. E eu costumo ir agora assumindo essa nova posição a partir do mês passado, de janeiro. O meu plano aí todo mês passar uns 3, 4 dias lá, para também estar perto presencialmente com a equipe de lá. Faz muita diferença, né? Não tem como. Muito. Só online é complicado. Você entende e vê coisas que, né, só no online não funciona. Por isso que eu acho que de alguma forma, já passada a pandemia, a gente vai experimentar voltar gradativamente para o presencial. Eu não quero dizer com isso que a gente não tenha aprendido a viver também de forma online. A gente aprendeu muito, foi um grande ensinamento que eu acho que o mundo corporativo teve com relação à pandemia, foi a gente aprender a fazer reuniões online, aprender a conviver online. Mas também a gente entende que um não substitui o outro. Não tem jeito. Tem que ter o presencial também, tem que saber ganhar tempo de uma hora com online, tem que saber que precisa de fato voltar para o presencial em outro momento. É que a lida do humano, né? O olho no olho, o que não tá além daquela 1 hora de reunião, um cafezinho e tal, tem tanta coisa rica que acontece no meio termo ali que você fala, putz, faz sentido ser presencial. A nossa evolução foi baseada em relação. Exato. Em relação social com as pessoas, então não podemos fugir disso. Não existe uma pessoa que vive sozinha no mundo sem conexão com ninguém. Chegando na nossa reta final aqui, João, pensando nos próximos 10 anos de indústria, assim, o que você acha que vai acontecer com a indústria automobilística? O primeiro passo é a concretização dessa mudança de tecnologia, né? Isso de fato vai acontecer. Você acha que vira 100% elétrico? Eu acho que vai coexistir, não vai? Vai coexistir por alguns fatores, né? Seja pela questão do produto ser mais caro ainda. Sim. E a massa toda, né, social de consumo não conseguir consumir um carro elétrico ou híbrido. A questão de as leis de emissões dos países, né? Tem país que está mais avançado, país que não está tão avançado. Então, alguns países vão proibir carro a combustão 100%. Mas outros países ainda não, então vai ter produção de carro a combustão ainda. Mas então essa primeira metade da década, como você perguntou, vai ser essa transição, né, para elétricos e híbridos. E depois é uma experimentação de novas tecnologias, né, porque a gente entende que essa agora é a transição. Vai ser uma transição cara, de altos investimentos. Vocês estão vendo na mídia aí as empresas, né, as montadoras no mundo todo falando de altos investimentos para fazer a mudança de tecnologia. Tem que mudar a fábrica, tem que mudar fornecedor, tem que mudar o produto, mudar treinamento para ensinar o consumidor a usar aquele carro, enfim. Depende de investimento do governo de fazer mudanças de estrada, de carregamentos, aquela coisa toda. Mas então a segunda década deve ser daquele ajuste e tentando entender qual foi dessas tecnologias a que mais despontou. E aí sim, a partir dela que eu vou evoluir, né? A gente entende que para o hemisfério sul do globo,
o carro híbrido vai ser mais usado, mais vantajoso, mais aceitável para o consumidor do que o hemisfério norte do globo, seja pela razão de poder aquisitivo, pela razão de clima, pela razão de matriz energética que existe no hemisfério norte em relação ao hemisfério sul, e que, no final das contas, pensando do ponto de vista ambiental, isso não muda tanto, porque um carro híbrido bem dimensionado, né, com combustível, também o álcool, por exemplo, que a gente tem disponibilidade no Brasil, esse carro ele é tão competitivo quanto, até melhor, em termos de emissão de carbono, de neutralização. Então, assim, elas vão existir, essas tecnologias, mas acho que a segunda metade é já uma decisão, definição de qual delas vai realmente despontar, e a partir dessa vir uma segunda evolução. O hidrogênio, que eu já ouvi alguns testes e tudo mais, como está isso? Tem testes mais evoluídos? Exato. Então você respondeu... Você muda mais ainda, né? Você respondeu que seria essa segunda parte da década, né? Ou seja, uma vez que o híbrido se consolide, né, então a tendência do hidrogênio aparecer, uma evolução da tecnologia, ela realmente é uma possibilidade, né? E o que é interessante é que o hidrogênio é um elemento químico da natureza. E você tem que tirar ele da natureza como você tira o petróleo extraindo do subsolo, né? Como você tira a cana-de-açúcar, você tira o álcool da cana-de-açúcar que você planta. Então, é um elemento químico da natureza. E é lógico que o custo desse combustível vai depender da forma que eu faço a extração dele da natureza. E também as pesquisas, né, o fato mostra, quimicamente falando ou fisicamente falando, que você tirar o hidrogênio do combustível álcool, ele é mais barato e mais fácil do que você tirar da água. Então, os conversores, as células de hidrogênio, elas estão sendo desenvolvidas tanto para tirar da água quanto para tirar do álcool, mas se percebe hoje, em termos de tamanho, em termos de investimento, em termos de capacidade, em termos de facilidade de tudo, que o combustível álcool ainda vai ter mais essa facilidade, esse uso futuro em relação a essa tecnologia, se ela de fato andar, né, da conversão do carro à célula de hidrogênio. Então, para quem está investindo no agro, ouvindo a gente, investe em cana. Tá aqui a dica da indústria. É a química, né? É a química, não tem jeito. Vamos ver se dá certo, se vai por esse caminho. Porque também tem um detalhe que o mundo todo precisa ter essa cadeia de fornecimento de matéria-prima. É difícil você fazer despontar uma tecnologia se essa matéria-prima está concentrada em alguma região do mundo, do globo, e com escassez. Então, isso limita tecnicamente, financeiramente o desenvolvimento. Por isso que eu digo que essa segunda metade ela deve ser muito mais de entender o que despontou dessas mudanças grandes que estão sendo feitas agora, para ir dar o passo seguinte de melhoria. Fazer planejamento de 5 anos já é uma coisa louca, né? Para 10, é tipo, beira o futurismo só, né? É por isso que a gente sofre bastante lá, que a gente tem que fazer isso. Tem que fazer o futurismo. João, obrigado pela sua presença aqui, foi bom demais, cara. Muito obrigado, Douglas, pelo convite, foi um prazer enorme conversar com você, conversa sensacional. E você gostou desse episódio? Deixe seu like, seu comentário, compartilha com seus amigos e até a próxima.